Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de história. Vamos lá continuar sobre o modo de vida africano. Você vai abrir o seu livro lá na página número 251. Modo de vida dos africanos. Então vamos ver lá. Os povos que habitavam a África estavam organizados em inúmeros grupos, com características físicas, idiomas e crenças religiosas distintas. Entre os grupos que foram trazidos para o Brasil estavam homens, mulheres e crianças de Angola, Benguela, Costa do Ouro, Costa da Mina e Congo. Percebam aí que nós estamos falando de outras origens africanas além das que nós já vimos anteriormente, ok? Vamos lá. Quando os africanos de uma mesma família ou localidade chegavam aqui, eles eram separados, pois havia o temor de que eles se unissem e se revoltassem. Afinal, os senhores de escravo não viam os africanos como seres humanos, mas como instrumentos de trabalhos. Olha aí, gente, que tristeza. Eles podiam vir de navio para o Brasil juntos, mas quando chegavam aqui, não eram vistos como seres humanos, pessoas que sentiam, que sofriam. Eles eram separados porque eles achavam, vai deixar a mesma família junto? Não, eles vão se unir e se rebelar contra mim. Então, o que eles faziam? Separavam, colocavam cada um em fazendas distintas, locais diferentes, para não ter essa oportunidade de revolta, né? Afinal, lá, os seres humanos, eles não eram considerados seres humanos, eles eram instrumentos de trabalho, fonte de riqueza para o dono da fazenda. A obra de Rugendas mostra alguns escravizados com a identificação da nação a qual pertenciam. Percebam aqui, essas pinturas no rosto identifica de qual nação eles viam. Observe as pinturas faciais. Cada cidade e reino africano tinha a sua. Essa aqui é uma imagem, viagem pitoresca através do Brasil de 1830. Então, eu comentei com vocês que tem muitas religiões de origem africana, né? Principalmente o candomblé, que eles chamam lá, eu sou da nação do Congo, eu sou da nação de Angola. E essas pinturas, né, quem já viu ou já praticou a religião ou pratica, muitas vezes tem essas pinturas no rosto em momentos de festividades que está relacionado a identificando a sua nação de onde veio, tá? Vamos lá? Ao chegarem ao Brasil colônia, ou seja, ao Brasil que estava sendo colonizado pelos portugueses. Então, ao chegar no Brasil colônia, o Brasil ainda não era um país independente, era um Brasil que recebia ordens e tinha que obedecer às ordens que vinham de Portugal. Então, ao chegarem ao Brasil colônia, os africanos eram batizados e assim ganhavam nomes católicos como João, José. No Brasil, eles ainda eram identificados pelo local de origem, Angola, Cabinda, Costa da Mina ou Moçambique. Depois de comprados em mercados ou em leilões, então era realmente uma situação muito triste para a pessoa, que a pessoa ficava lá exposta, amarrada, né? E lá dizendo, fulano está sendo vendido a tanto. Aí vinha outro no leilão, não, eu dou a mais por esse, certo? E assim, como a gente vê em notícias que venda de apartamento, venda de carros, assim era com os humanos escravos. Depois de comprados em mercados ou em leilões, os escravizados eram destinados ao local de trabalho.
Quando os primeiros africanos chegaram à colônia, eram os engenhos de açúcar que recebiam a maior parte dos escravizados. Então, nós temos aqui outras imagens que está identificando aqueles que vinham lá, de Angola, Congo, certo? Monjolo. E aqui é nessa palavra não estou conseguindo, está muito legível para mim na televisão, mas ali é o Benguela, certo? Eu li ali no meu computador. Então, pessoal, aqui nós estamos falando mais um pouquinho sobre a questão dos africanos, o modo de vida deles aqui. Continuando, mesmo com todo esse processo de imigração forçada, venda e imposição do trabalho escravo, os africanos encontravam formas de resistir e de manter os laços afetivos, os hábitos culturais e a religiosidade. Foi apoiado nessa dinâmica que os elementos africanos ajudaram a construir o Brasil. Por muito tempo, os mais variados aspectos da cultura africana e dos afro-brasileiros foram entendidos como inferiores ou não desejáveis. Então, por conta desse resquício, dessa história vindo lá da época da escravização, muitas coisas que fossem relacionadas à cultura afro-brasileira, né? Eles eram considerados inferior, não era bom, não é desejado, não é uma coisa bonita. Contudo, mesmo com a resistência de assimilar a cultura negra, ela se popularizou no Brasil atual. Pessoal, vamos ver aqui um exemplo que eu estava falando com vocês. Nós temos aqui exatamente a foto do continente africano, tá? Olha lá. Para vocês compreenderem bem, o continente africano ele é enorme, ele é composto por muitos países, tá? E os africanos escravizados vinham de diferentes países. Olha lá, quando fala aqui, ó, Moçambique, o Zimbábue, Angola, o Congo está aqui, que nós já vimos. Olha lá, Etiópia, Somália, são países africanos. Olha aqui a África do Sul. Inclusive na África do Sul foi onde teve as últimas Olimpíadas, né? As penúltimas Olimpíadas. A Nigéria, que é um país africano conhecido, Tunísia, o Marrocos aqui também, tá? Então, para vocês compreenderem bem que quando a gente fala de África, eu estou falando do continente africano, mas que eles vinham de países diferentes. Existiam aqueles mais conhecidos, os principais, onde vieram a maioria dos povos escravizados, mas não é de um país África, é de um continente africano. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos em breve para mais uma aula de história. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!